Boa tarde a todos, meu nome é Cristiana, acredito que vocês todos já me conheçam. Eu vou ser professora de vocês de convecção esse semestre. O semestre letivo da pós-graduação iniciou na quarta-feira passada, então hoje é o nosso primeiro dia de aula mesmo. Só que nesse período, né, entre quarta e terça, o coronavírus fez com que as escolas particulares mudassem o modo de aulas presenciais, tá? Então a PUC optou por adotar o sistema remoto letivo, então as aulas vão ser dadas virtualmente. Elas estão previstas para acontecer com a ferramenta Canvas, só que como a gente ainda não tem acesso a ela, eu optei por fazer um primeiro vídeo nesse formato e vou postar para vocês um PDF com a aula que estava prevista para hoje, tá? As informações importantes que eu vou passar aqui pelo vídeo, depois eu passo por lá e estarei disponível no horário da aula para conversas com vocês de maneira virtual. Estou olhando para o lado aqui só para poder abrir a tela do PDF com as informações que eu quero passar. Então, a primeira informação é o livro-texto que a gente vai adotar, que é o livro do Bejan, Convection Heat Transfer. Tá? A gente tem também um livro auxiliar, tá? Uma bibliografia complementar, que seria o livro do Incropera. Eu acredito que todos vocês já tenham feito a disciplina Transferência de Calor na graduação, pelo menos eu dei uma olhada na lista e vi o nome de vocês, eu acho que eu conheço todos, ou pelo menos a história de muitos, tá aí, então a maioria fez mecânica ou mecatrônica, né? E aí já fez essa disciplina na graduação. Então o livro, o texto seria o Bejan. As disciplinas da pós-graduação, a maioria de vocês já fez disciplinas aqui na pós-graduação antes, né? Então, a maioria das disciplinas trabalha bastante com a questão de exercícios e trabalhos práticos, na forma de apresentação de trabalho, apresentação de artigo, mas algumas disciplinas são mais teóricas, então essa modalidade, essa possibilidade é um pouco menor. Então, a gente fica mais na questão de provas mesmo. No caso de convecção, eu vou dar duas provas para vocês. A primeira está prevista para acontecer no dia 12 de maio e a segunda está prevista para acontecer no dia 30 de junho, tá? 30/6. É claro que isso daí pode ser mudado, né, em virtude do andamento das aulas, mas a princípio serão essas duas datas mesmo. Tá? A maior parte dos pontos será na forma de provas mesmo, então eu estou prevendo aqui 90 pontos de prova e 10 pontos de trabalhos. Tá? Esses trabalhos são trabalhos menores, são exercícios que eu dou em sala de aula mesmo, vocês têm que fazer para me entregar. A gente vai ver hoje, né, o conteúdo previsto para a aula de hoje seria o capítulo 1 do Bejan. Tá? Esse capítulo 1 é um capítulo introdutório. Ele lida muito com as principais equações que a gente vai ver ao longo do curso. Só que eu sinto falta, né, porque nem sempre os alunos são todos da engenharia mecânica ou não tem uma formação sólida em transferência de calor, então eu sinto falta de uma introdução inicial explicando um pouco o que seria transferência de calor, o que seria convecção, tá? Em pouquíssimas palavras aqui, para o vídeo também não ficar muito grande, o que a gente tem é que sempre que existe uma diferença de temperatura em um corpo ou entre dois corpos, haverá passagem de calor do lado mais quente para o lado mais frio, tá? E essa transferência de calor ela pode ser feita de 3 modos distintos, que são a condução, a convecção e a radiação. A condução acontece a transferência de calor que ocorre em um meio estacionário, a convecção é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento, e a radiação é a energia emitida pelos corpos na forma de ondas eletromagnéticas. Então, se eu tenho 2 corpos em temperaturas diferentes, eles vão emitir quantidades diferentes de energia e vai haver a troca de calor entre eles, tá? E aí eu falo das equações básicas ao longo do texto, para depois entrar, de fato, no capítulo 1 do Bejan. Tá? Então, eu vou passar esse material para vocês por e-mail, eu já peguei com a Valéria qual que é o e-mail de cada um de vocês e vou passar. Uma outra coisa é que eu vou criar um grupo no WhatsApp para a comunicação poder ser feita de uma maneira mais dinâmica, tá? Então, eu já tenho contato de alguns dos alunos, tá? E peço que os que não forem incluídos nesse grupo do WhatsApp
que eles me encaminhem por e-mail o número do telefone, ou então peço para os colegas para me encaminhar e aí eu adiciono no grupo. Bom, eu acho que por enquanto é isso. No horário da aula eu vou estar disponível ali no celular mesmo, aí a gente pode ir conversando.